E eu quero convidá-los a junto estudarmos hoje um texto que está em Mateus capítulo 9. Mateus 9, versos 35 a 38. Esse é um texto conhecidíssimo, mas nele nós podemos ter pelo menos 3 lições que acredito eu serem muito apropriadas para o dia de hoje. Por esse dia que nós vivemos o chamado do Senhor. Mateus 9, versos 35 a 38, dizem assim: E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas. E aqui vem a parte que nós tanto nos lembramos, né? Porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Esse é um texto poderosíssimo. Nós temos aqui uma das cenas mais bonitas da vida de Jesus. Jesus, ele havia acabado de fazer muita coisa. O verso 35, que é uma introdução a essa parte do relato, diz que Jesus fez o quê? Quer dar uma coladinha aí? Jesus percorria cidades, ensinando, pregando, curando. Jesus, ele era ativo. E Jesus percorreu muitas localidades com pessoas extremamente necessitadas. E depois de fazer essa viagem mencionada aí, a Bíblia diz que ele se encontrou com os discípulos e ele tinha um sentimento muito forte no coração. Jesus, depois de ver a necessidade das pessoas, ele então, como que alguém compadecido, e a palavra que está aí, ele profere palavras muito poderosas e que chegam até nós hoje, e que serão aqui objeto do nosso estudo. Jesus, ele respira assim como que alguém que está aflito e diz: coitada das pessoas que eu vi muita gente precisando de ajuda, e elas pareciam, a fisionomia delas, a atitude delas parecia muito com ovelhas que não têm pastor. E ele então pede para que os seus discípulos orem, para que o Senhor da seara mande mais trabalhadores. 3 lições para nós aqui. Primeira delas, e Jesus foi categórico, né? Primeira lição que Jesus claramente ensina aí: o problema do mundo não é o interesse das pessoas de ouvir o evangelho. Jesus falou isso claramente. A dificuldade, o impedimento, a luta, não tem que ver com o mundo que rejeita o evangelho. Porque se fosse, o compadecimento de Jesus seria pelos pregadores, não é? Poxa, mas os pregadores estão cansados de pregar e não terem sucesso. As pessoas estão cansadas de irem às casas tentando uma oportunidade de pregar o evangelho e não conseguem. Mas o lamento de Jesus não é esse, né? Jesus, ele olha a situação da pregação do evangelho e o compadecimento dele está direcionado a quem? A quem não conhece. Primeira lição que nós aprendemos desse relato é: a maior dificuldade para pregar o evangelho não está no interesse das pessoas. E de vez em quando é isso que a gente pensa, não é? Pastor do céu, não. Você deve estar cometendo algum engano aí, porque a gente já entregou livro nesse bairro aqui todo ano. E a resposta foi pequena. Não, pastor, para lá, você deve estar... Isso foi na época de Jesus, hoje não é bem assim. Hoje em dia as pessoas não têm interesse mais como tinham naquela época. Posso trazer algumas informações para vocês? 42% da população do mundo nunca ouviram falar do nome de Jesus. E será que nós vamos afirmar que o problema da pregação do evangelho é desinteresse? O que você acha que cresce mais anualmente? O número de cristãos ou o número de ateus? O cristianismo cresce em média 1,2% todo ano. O ateísmo em média cresce 0,27%. Onde está o maior interesse das pessoas? Em Cristo ou em viver sem Ele? Jesus está garantindo aí: se você pregar, pessoas interessadas serão abençoadas.
Jamais pense assim, olha, na minha faculdade não tem mais jeito, pastor. O povo ali é festa, eles até zombam de mim, ali não há espaço, o professor ele é um crítico, ele é um evolucionista, ele é um ateu, ali não dá. Fique com a informação de Jesus. A seara é grande. Talvez na sua casa mesmo, né? Imagino que alguns aqui não estejam com a família completa na igreja. Talvez falte a sua esposa. Maiormente faltarão os maridos. Filhos que um dia estiveram aqui, hoje em dia não estão mais. E quebra o seu coração estar aqui, lembrar dele como aventureiro, como desbravador, não é? Jamais desista de pregar para alguém. Jamais imagine que existe um caso sem solução. Porque de acordo com Jesus, a seara é grande. A nossa oração hoje, mais apropriada, não deve ser: Jesus, aumente o interesse das pessoas. Essa oração não faz sentido pelo que a Bíblia está dizendo. A nossa oração hoje talvez poderia ser a seguinte: Deus, aumente a compaixão no meu coração. Que eu sinto que Jesus sentia quando olhava o mundo perdido naquela época. Que nós não nos acomodemos. Que nós não nos iludamos que ser igreja é frequentar esse templo semanalmente. Porque Jesus, ele olha para esse mundo com compaixão. E a gente precisa sentir isso também. A gente precisa andar pelas quadras aqui ao redor e pensar: essas pessoas se parecem com ovelhas que não têm pastor. E eu vi aqui o relato de alguns, né? Muitos, se não todos, disseram. Quase todas as pessoas disseram que estavam precisando disso. Há problemas emocionais que são exclusivamente emocionais. Mas eu arrisco a dizer que muitos deles não são apenas emocionais. Também são, mas estão contaminados pela crise existencial, falta de propósito, falta de esperança, falta de um Deus poderoso na sua vida. Por isso, irmãos, a minha oração nessa manhã é para que Deus aumente a compaixão no meu coração. Que eu jamais aceite a ideia de que esse mundo não precisa de mim. Que eu jamais me acomode com a ideia de que Cristo não quer que eu seja um dos seus trabalhadores. Primeira lição para nós: o problema está com o interesse das pessoas? Lembre-se disso. O problema não está com o seu colega da faculdade. O problema não está com o seu colega de trabalho. O problema não está com o seu vizinho, com o seu parente. A seara é grande. Se o problema não é esse, qual que é o problema então? De acordo com o que Jesus estava ensinando aí. O problema não está na seara. Se não está na seara, a dificuldade está onde? Nos trabalhadores. E Jesus falou isso, né? A seara, ela é enorme. Talvez você já tenha viajado por lugares que tem plantações assim de soja, de milho. E você pensa, como é que vão colher tudo isso, né? Esse era o sentimento de Jesus. Olha, a seara é enorme. Nesse mundo há muitas pessoas carentes do Evangelho. Nesse mundo há muitos interessados que, se eu for usado por Deus, aceitarão a verdade. O problema não é a seara. O problema é que Deus precisa que nós tenhamos mais o quê? Trabalhadores. Você não acha estranho isso? Para quem é que Jesus estava falando essas palavras? Para quem? Para os discípulos, né? Pessoas que conheciam muito bem a Bíblia. Pessoas comprometidas com a verdade. Alguns ali, pelo menos 7, eram pobres, pescadores e deixaram os barcos para seguir Jesus. Outros estavam seguindo a Cristo sem saber o dia de amanhã. E Jesus olha para esses homens e ele começa a falar de uma forma como se ele quisesse contagiá-los com a pregação do Evangelho, mas eles já não estavam fazendo isso. Eles já não haviam aceitado esse chamado. Eles já não estavam praticando naquele momento a atitude que Cristo pedia que acontecesse naquele instante. Uma explicação aqui importante. Os discípulos vieram de qual fé? Vieram da fé judaica. E por muito tempo, houve uma luta na igreja para desconstruir alguns conceitos judaicos, já superados pela cruz,
E os discípulos vivenciavam esse conflito aí. E um judeu tinha talvez um grande conflito missionário na cabeça. O judeu ele tinha medo de se contaminar com as outras nações. Em resumo, né? Eles entendiam que haviam ido para o cativeiro por que razão? Porque haviam se contaminado com outras nações, idólatras, práticas equivocadas e diferentes da palavra do Senhor. Então, quando eles foram libertos da Babilônia, qual foi a decisão que eles tomaram? Não vamos mais nos misturar com pagãos. E como é que você prega sem se misturar com pagãos? Então, na cabeça deles, o chamado de Cristo para eles era para viver o cristianismo entre eles. Eles achavam que se pregassem para os judeus, eles cumpririam a missão e Jesus estabeleceria o seu reino. E quando Jesus fala para eles que a seara é grande, ele naquele contexto estava dizendo, vocês não estão percebendo. O chamado de vocês não é para esse mundinho aqui, debater com o judeu, tentar mostrar para eles que eu sou... Não é só isso. Não é só o judaísmo, o campo missionário, é o mundo inteiro. E levou um tempo para os discípulos, e você se lembra da visão de Pedro lá na frente, né? Levou um tempo para eles compreenderem que o chamado deles era muito maior do que aquilo que eles conseguiam perceber. Irmãos, eu penso que em alguma medida nós vivemos a mesma experiência hoje. Se nós não cuidarmos, se nós não estivermos vigilantes, e eu falo isso para mim também, a nossa experiência com Deus missionária acontece em poucos momentos. Nós nos iludimos achando que nós cumprimos essa missão em momentos pontuais. E o que Jesus está nos mostrando hoje, mostrou talvez através desse lindo momento de impacto, é que a seara é enorme. A gente não pode ficar recluso aqui achando que anjos farão o que nós precisamos fazer. Essa cidade precisa encontrar mais missionários. E a nossa mente, a nossa mentalidade cristã, assim como a dos discípulos, será muito abençoada se nós entendermos que o mundo é o nosso campo missionário. Jesus não voltará quando todos nós aqui acreditarmos na verdade. Jesus não voltará quando Palmas completamente tiver conhecido a verdade. A Bíblia diz que ele só voltará quando o evangelho do reino for pregado em que partes? No mundo todo. E quando nós olhamos para o mundo todo, nós temos esse sentimento. A seara é grande. E para terminar, qual foi a solução que Jesus indicou? Verso 38. Essa solução foi ótima. Irmãos, eu fiquei feliz demais. Eu achei que a gente ia ter que sair de casa, sei lá, né, mudar algumas rotinas, estabelecer alguns projetos, mas não. Olha só o que Jesus pediu para eles fazerem. Está projetado aqui, né? A solução é, peçam ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua... Olha que bênção, irmãos. Nós talvez não precisemos fazer muito, é só o quê? Senhor Jesus, manda mais trabalhadores. Mande mais missionários aqui para a igreja, mande mais missionários aqui para o Tocantins. E se nós orarmos, em tese, estamos obedecendo o que Jesus pediu para nós fazermos. Não é o que está escrito aqui? Tem alguns assustados olhando para mim, fica tranquilo, meu amigo, vai dar certo. Mas o que está escrito aqui? Não é essa a solução indicada por Jesus? Irmãos, nós teríamos uma compreensão incompleta se o Evangelho de Mateus terminasse o capítulo 9. Mas não terminou por aí. O que acontece no capítulo 10? Pode dar uma olhadinha aí. No capítulo 9, Jesus termina conversando com os discípulos sobre a sua percepção da necessidade das pessoas. Ele está aflito porque ele entende que o trabalho é gigantesco e poucas pessoas estão envolvidas nele. E ele termina o capítulo 9 com um clamor, um chamado à oração. Acontece que o capítulo 10 começa com uma ação. Qual que é o conteúdo do capítulo 10? O envio dos discípulos para serem o quê? Apóstolos. Aqueles que ouviram a fala de Jesus. Aqueles que perceberam na palavra dele essa compaixão, essa aflição. É tanta gente precisando e poucas pessoas trabalhando.
eles, depois de ouvirem tudo que Jesus falou, eles se dispuseram a serem missionários. Se dispuseram a ser missionários. E Jesus os instruiu, Jesus os consagrou e Jesus os enviou. E nesse momento eles deixam de ser discípulos e eles passam a ser o quê? Apóstolos, que quer dizer enviados. Não apenas mais seguidores, mas também enviados. Há uma lição para nós aqui. Nós temos que orar para que Deus abençoe a Índia, onde nós não somos praticamente nada como igreja. Nós precisamos orar pelo Irã, onde nós não temos nem um adventista por 1 milhão de habitantes. Nós temos que orar pela China, onde missionários não são bem-vindos. Mas aquilo que está ao meu alcance eu preciso fazer. A oração, ela é por aquilo que está para além das minhas possibilidades. A oração é para que Deus faça um milagre que eu não consigo fazer pelos meus dons. E é por isso que Jesus fala de oração, mas esse clamor é seguido pela ação. Porque eles compreenderam que havia uma parte que cabia a eles desempenharem. Minha esposa e eu moramos num prédio, e alguns aqui devem conhecer, acho que o pastor Evaldo morou lá também. E há algum tempo nós vimos um casal entrando assim, e minha esposa teve uma ideia. Minha esposa, muito missionária, falou assim: olha, por que não a gente convidá-los para vir aqui em casa? Pensei, é verdade, a gente não tem muita intimidade, mas a gente vai criando laços, né? E ela convidou numa sexta-feira que estávamos todos em casa, e veio o Marcos, e se não me engano a esposa dele é Ana. E assim, rapidamente a gente percebeu que eles ficaram à vontade, porque eram pessoas também extrovertidas, e começaram a contar muitas coisas interessantes da vida deles. Primeiro que eu descobri que esse Marcos é um juiz aqui de Palmas, que está trabalhando de home office porque teve um problema cardíaco sério, e ele então está fazendo acompanhamento porque ele quase não sobreviveu a esse problema cardíaco. Extremamente sensibilizado. A esposa dele muito cristã, insistindo com ele para que ele pudesse praticar exercício físico, para que ele pudesse estar engajado na igreja. E foi assim um pôr do sol muito, mas muito especial. Eles disseram assim: nossa, que bom que vocês moram aqui do lado da gente. A gente também é cristão. A gente quer que vocês venham aqui em casa agora. Vamos intensificar essa nossa amizade. Nós nos sentimos bem aqui na casa de vocês. A gente gosta de criança, não temos filhos. Vocês realmente acham que o papel da minha esposa e meu, nesse caso, era orar por essas pessoas apenas? Olha, manda um trabalhador para o meu prédio aqui para falar com o meu vizinho. Essa oração não cabe para mim, porque isso eu posso fazer. Os milagres de Deus acontecem a partir do limite das possibilidades humanas. E a oração que ele pediu para que fosse feita aqui era aquela que deveria alcançar aonde os discípulos não conseguiriam ir. Nós somos uma parte da resposta dessa oração. Olha que bênção. Naquela ocasião Jesus orou por nós e nós somos alcançados por missionários. Nós recebemos a verdade. E agora chegou a nossa vez de sermos resposta de oração para pessoas que estão por aí interessadas e clamando para serem salvas pela verdade. E eu termino com uma história de um missionário que foi chamado para servir num campo distante da sua nação. E ele, chegando lá, tentou muitas estratégias e não havia resposta aos seus convites, aos seus sermões, às suas ações. Ele estava a ponto de desistir. E um dia, conversando com a sua esposa, ele conversou com ela: o que mais nós podemos fazer para sensibilizar essas pessoas no interesse pela verdade? E ela pensou assim: talvez seja porque nós temos uma barreira ainda cultural com eles. E se nós convidássemos pouco a pouco essa comunidade para vir aqui em casa, os líderes, as pessoas mais influentes, para quebrar um pouco essa barreira? E segundo o relato, foi uma excelente ideia, porque realmente foi aproximando esse casal missionário das pessoas daquela cidade. E conta a história que um desses que foram convidados ficou impressionado com o relógio que esse missionário tinha pendurado na parede da sua sala. E todas as vezes que ele ia à casa do pastor, missionário, perdão, ele prestava menos atenção ao relato, aos cultos, e mais atenção ao quê? Ao movimento dos ponteiros do relógio.
Isso impressionou muito o pastor, porque era uma coisa simples, né? Mas em resumo, depois dessa ação, muitas pessoas ali se abriram ao evangelho. E essa comunidade foi abençoada pela presença desse casal. E chegou o momento deles irem embora para um outro campo missionário. E quando eles estavam para ir, o missionário pensou: eu vou dar de presente para esse rapazinho o relógio. Para mim não tem valor nenhum, mas para ele é tão importante. Então ele tirou o relógio, esperou o rapaz vir até a sua casa para se despedir e o presenteou com aquele relógio. Ele ficou feliz da vida, era um presente que ele jamais imaginou que ele receberia. Levou para sua casa e pendurou o relógio agora na sua sala. E assim que ele chegava à noite das suas atividades, ele gastava e investia um bom tempo sentado vendo os movimentos do ponteiro do relógio. E foi assim por muito tempo, até que um dia o relógio parou. Ele ficou inversamente triste à felicidade que ele sentia pelo movimento dos ponteiros. Arrasado. E ao compartilhar a sua tristeza com algumas pessoas, alguém disse para ele: olha, mas lá na cidade tem uma pessoa que conserta relógio. Por que não levar o relógio e tentar uma solução? E aquilo gerou uma esperança no coração dele. Ele esperou um tempinho para juntar dinheiro. Quando achou que era o suficiente, foi até a cidade. Gastou um tempo rodando as ruas para encontrar o relojoeiro. E quando ele chegou, ele explicou: olha, eu tenho um relógio que eu gosto demais, um amigo me deu, os ponteiros dele mexem, eu sou fã desse relógio. Mas ele parou de funcionar e me disseram que você cuida de relógio aqui. Você pode consertar meu relógio? Claro, meu amigo, trabalha com isso. Só você me dá aí que eu vou devolver para você o seu relógio novinho em folha novamente. E conta o relato que ele tirou um embrulho assim do seu bolso de trás da calça e entregou na mão do relojoeiro, que achou estranho porque parecia um relógio muito pequeno, né? Quando foi abrindo ali, desembrulhando, ele pegou alguns itens lá dentro. E acontece que a única coisa que ele havia trazido eram os ponteiros do relógio. Porque ele imaginou que o problema estava onde? Não, o relógio está perfeito, só o ponteiro que não mexe mais. E aquele relojoeiro foi explicar para ele que o mais importante do relógio não eram os ponteiros. Os ponteiros, eles seguiam o movimento de um motor do relógio. E se ele não trouxesse o relógio completo, jamais aqueles ponteiros voltariam a funcionar. E eu lembrei dessa história porque eu creio que na missão acontece a mesma coisa. Se forem só os ponteiros da nossa vida, se for só um pedaço do nosso tempo, se for apenas alguns dos nossos dons, se for só no meu tempo livre, se for só quando as coisas derem certo, Cristo não fará a obra que Ele precisa fazer em nós e através de nós. Para que nós sejamos de fato trabalhadores da seara, nós precisamos orar em primeiro lugar para que Deus transforme a nossa vida, para que Ele mude a nossa compreensão do que é ser cristão, para que Ele nos incomode todos os dias com a verdade de que nós somos missionários, nós somos estrangeiros, que nós não somos chamados a morarmos nesse mundo para sempre. Aquilo que Ele espera que nós façamos é apressar o seu retorno, para que em breve possamos morar com Ele lá no céu. E a minha oração nessa manhã, meus irmãos, é para que Deus encontre em nós a resposta àquela antiga oração, para que nós sejamos trabalhadores comprometidos, para que nosso coração haja uma profunda compaixão pelos necessitados desse mundo, que não descansemos nenhum dia sem cumprir aquilo que Deus nos chamou e nos vocacionou a fazer. Nenhum de nós tem dons por acaso, e cada um tem pelo menos um, para aceitarmos o chamado de Jesus. Eu espero e oro para que Ele encontre aqui trabalhadores fiéis que em breve ouçam: bem está, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Amém. Oremos. Querido Pai, eu nesse momento oro por essas ovelhas que o Senhor tem aqui na 706 Sul. Elas, além de ovelhas, também são o seu exército. O Senhor conta com cada uma delas, com o pastor Eduardo e comigo, para que o Evangelho alcance cada ponto dessa cidade. E nesse momento, ó Pai, com a mão erguida, eu suplico que eles sejam mais uma vez capacitados pelo Espírito Santo, para que haja uma verdadeira conversão em nossos corações, para que compreendamos que o nosso chamado não é, ou não se restringe a essas paredes,
mas que a nossa vocação é para pregarmos o Evangelho ao mundo todo. Abençoe os vizinhos desses irmãos. Abençoe os colegas de faculdade, de trabalho desses irmãos. Alcance os familiares deles. Torne o coração deles mais abertos para que, quando forem atuar, eles percebam nos olhos desses irmãos queridos compaixão, interesse verdadeiro, expectativas de salvação. Que muitos sejam salvos através da missão realizada por cada um dos seus filhos que estão aqui nessa manhã. O Senhor um dia orou por trabalhadores. Aqui estamos nós. Eis-nos aqui, envia-nos a nós. Conte conosco. Não será pela nossa negligência que pessoas não ouvirão a verdade. Aqui há um grupo de fiéis. Somos remanescentes. Estamos nos consagrando a Ti nesse momento mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém.